Na aula de hoje, vamos estudar a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é um assunto muito cobrado nos vestibulares e no Enem, devido ser a primeira contestação ao antigo regime ou absolutismo. Além disso, ela foi a base para o início da Era das Revoluções. Também foi a principal base para a Revolução Industrial, certo? Primeira coisa que vamos compreender foram os antecedentes da Revolução Inglesa, certo? O primeiro dele foi o fortalecimento e o surgimento, das monarquias nacionais a partir do século X. Tem uma aula no canal sobre isso. O segundo foi os altos impostos colocados pelo rei João para manter as cruzadas, que deixou tanto a burguesia quanto a nobreza enfurecidos. Tá? Isso levou à criação da Magna Carta. Isso vocês já podem anotar que cai muito. Mitsu, o que foi a Magna Carta? Magna Carta é a primeira constituição do mundo, tá? Com a função de limitar o poder do rei. Tá? Nela a gente tem a criação do grande conselho, do parlamento, dividido em Câmara dos Lords e Câmara dos Comuns. E outro antecedente é a Reforma Protestante. Na Inglaterra, propriamente dita, o ato de supremacia imposto por Henrique VIII, que incluiu o poder religioso junto ao rei, aumentou ainda mais o poder religioso. Também tem uma aula de Reforma Protestante no canal, beleza, galera? Entendemos os antecedentes, vamos entrar nos governos, alguns governos que antecederam essa Revolução Inglesa, tá? Primeiro deles é o governo de Elizabeth I, tá? Que vai de 1558 a 1603. Galera, não decorem datas, tá? Eu só estou passando aqui para contextualizar, beleza? Normalmente não cai nas provas, tá? Diga-se de passagem, é um governo longo, um governo marcado por estabilidade política e um grande crescimento econômico devido à presença de piratas e corsários, além de tráfico de escravos, tá? Que dava muito dinheiro na época, e o estabelecimento de colônias. Também no governo de Elizabeth I teve a Guerra Anglo-Espanhola, e é muito bom você anotar essa guerra. O que foi essa guerra? A Espanha, a Marinha Espanhola, ela invade a Inglaterra. E a Marinha Espanhola, ela era muito forte nessa época, E a Inglaterra, ela vence a chamada Invencível Armada, Que era conhecido a Marinha Espanhola. E isso trouxe um grande prestígio para o governo da Elizabeth I, certo? Passando para o próximo governo, de Jaime I, que vai de 1603 a 1625, nós temos o início da dinastia Stuart, que é marcada pelo anglicanismo, tá? Também temos a união da Escócia com a Inglaterra, e guardem essa informação porque ela vai ser útil lá para frente, beleza? E nós temos a introdução do absolutismo na Inglaterra também, tá? Outro fato importante é a intolerância religiosa nesse período, que levou 2 episódios. O primeiro foi a perseguição aos puritanos. Puritanos eram os calvinistas na Inglaterra, ok? Esses puritanos, então, foram estabelecer colônias lá no norte dos Estados Unidos. E o outro episódio foi a conspiração da pólvora. O que foi a conspiração da pólvora, Mitsu? Basicamente foram os católicos tentando explodir em um dia lá o rei e o parlamento. Vocês acreditam? Pois é. Basicamente o governo de Jaime I foi isso, tá? Agora a gente vai entrar no governo de Carlos I. E esse governo, galera, a densidade de conteúdo, de detalhes vai ser muito grande, porque é muito importante esse governo. Então anotem com todas as cores, tá? Se for possível, se for necessário, pause o vídeo, retome, porque é muito importante, vocês vão ver o porquê. Primeira coisa que Carlos I faz é trazer a teoria do poder divino, ou seja, ele aumenta mais ainda o absolutismo, tá? E aí você me pergunta, Mitsu, não tinha Magna Carta para limitar o poder do rei? Tinha. E aí o parlamento faz o quê? Faz e elabora a petição do direito. O que é a petição do direito? É basicamente relembrar a Magna Carta para o rei. Falar, rei, a Magna Carta está aqui, você tem que obedecer a ela. Carlos I pega e fala, vocês estão de brincadeira comigo, Ele vai lá e, pum, fecha o parlamento, tá? E aí começam os anos de tirania, Que é o período de maior absolutismo na Inglaterra. Anotem, galera, porque cai muito nas provas, ok?
Fechado o parlamento, o que acontece? Começa a guerra de independência dos escoceses. E aí Carlos I, ele gasta muito dinheiro nessa guerra, a ponto de que ele precisa de mais dinheiro. Só que para ele pegar mais dinheiro, ele precisa reabrir o parlamento. Só que o parlamento não está como antes, ele fechou o parlamento, o povo está descontente com ele. Então quando ele reabre o parlamento, a burguesia ela vai fazer oposição ao rei, né? E aí ele reabre, a burguesia lá contra, e o rei pega e ameaça fechar o parlamento de novo. E aí que as coisas começam a ficar feias, né? E aí começa a Guerra Civil Inglesa ou Revolução Puritana, tá? Agora, galera, vocês anota que chove de questões sobre a Revolução Puritana, tá? Revolução Puritana, de um lado nós temos cavaleiros, ok? Que seriam o rei mais a nobreza. De outro lado nós temos os cabeças redondas, que são a burguesia, certo? E agora uma figura importantíssima, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele assume a liderança dos cabeças redondas. E o que ele faz? Ele modifica o exército, promove uma mudança dentro do exército ali, através da promoção pelo merecimento, e ele promove uma liberdade de expressão ali dentro do exército, tá? E isso foi necessário porque os cabeças redondas, eles vencem a guerra, tá? E mais, eles vencem e decapitam o rei Carlos I, tá? E aí a gente entra no governo de Oliver Cromwell. O governo de Oliver Cromwell também é importantíssimo, vocês anotem com todas as cores, porque é a primeira e única república da Inglaterra, galera, tá? Oliver Cromwell, também conhecido como Lorde Protetor, ele reprimiu fortemente os Levelers. Quem são os Levelers? Levelers são os pobres que queriam nivelamento político, tá? Também reprimiu fortemente aos Diggers. Quem são os Diggers? São os proto-comunistas, né? Os que queriam reforma agrária. E ele fez também os atos de navegação. Atos de navegação é importantíssimo, isso cai muito, anota. Atos de navegação é uma regulação de comércio que basicamente tirou o privilégio de transporte dos holandeses. E a Holanda, não contente com isso, gerou o desenvolvimento da guerra entre Holanda e Inglaterra, certo? Inglaterra vence essa guerra e se torna a maior potência naval do mundo, tá? Os atos de navegação estimulou muito a indústria naval inglesa e fez aproximar muito também a Inglaterra de suas colônias, ok? Basicamente, de importante do governo de Oliver Cromwell é isso. Oliver Cromwell morre, assume seu filho Richard Cromwell, tá? Richard Cromwell não cai, vocês podem ficar tranquilos. Ele instala um período de restauração, ele faz umas cagadas lá, é afastado do poder. E aí entra Carlos II. Carlos II é importante também, galera, porque Carlos II ele pega e traz o absolutismo de volta para a Inglaterra. Não igual Carlos I, de maneira moderada, né? Um absolutismo mais leve, com reabertura do parlamento e tal. Só que o que ele faz? Ele está ali ainda com sentimento de vingança do Oliver Cromwell. Ele pega e fala, não, vamos julgar o Oliver Cromwell, né? Só que o Oliver Cromwell já está morto, né? Então eles pegam... Não tem problema, ele chama toda a corte, faz um julgamento de Oliver Cromwell, condena Oliver Cromwell, desenterra ele é condenado à forca, né? Ele é enforcado em público, depois ele é decapitado, inclusive, tá? E basicamente é isso. Tem o parlamento, como eu disse, o parlamento é dividido nos Tories, né? Que seriam a nobreza, e os Whig, a burguesia, que fazia oposição ao rei, tá? Morre Carlos II e a gente entra no governo de Jaime II, tá? Jaime II também é importante porque nós vamos ter a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa é importante porque, além da burguesia, a nobreza vai se juntar com a burguesia. A nobreza não está mais ao lado do rei. Eles não querem de jeito nenhum mais o absolutismo. Eles estão de saco cheio. Chega, a Inglaterra não quer mais isso. E aí eles pegam, não. Agora o próximo que assumir vai ter que aceitar as nossas condições, tá? E aí na Revolução Gloriosa eles tiram o poder do rei e o próximo que assumir vai ter que assinar a Declaração de Direitos. Quem é esse próximo? É uma figura chamada Guilherme Orge, ele é da Holanda, tá?
Guilherme Orange assina a Declaração de Direitos, e a Declaração de Direitos é basicamente assim: eu assumo o compromisso de respeitar a Magna Carta, tá? De respeitar o parlamento. E essa Declaração de Direitos transformou a Inglaterra na monarquia parlamentar burguesa que vigora até os dias de hoje. Beleza, galera? Basicamente, a história da Revolução Inglesa é isso. É uma história fácil de compreender. Tem alguns detalhes ali, umas datas, alguns eventos, mas o de importante é isso. Se vocês souberem isso que eu falei na aula, vocês têm tudo para fazer uma ótima prova. Beleza, galera? Se vocês gostaram do conteúdo, deem um joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e ótimos estudos.